Olá, boa tarde para quem está aí no Brasil, boa noite para quem está do outro lado do Atlântico, assistindo a gente ali pelo circuito do Japão, pelo circuito daqui da Europa. Esse é mais uma das rodas de diálogo que a gente está fazendo aqui do primeiro ciclo de diálogos sobre questão de linguagem e política e falando especificamente de discursos em tempos eleitorais. Então a gente vai tentar entender, a gente começou esse diálogo sábado passado com a pesquisadora e analista do discurso Maísa Ramos e o cientista político Gabriel Conrado, o Égua Preta, aqui no Instagram. Conversamos sobre muitas questões, falamos sobre a tomada da palavra por diferentes sujeitos políticos, em que essa palavra não nos é dada, mas a gente toma, forja dentro do debate público e produz assim um outro cenário de discussão, outras pautas são abordadas, passam a ser abordadas, passam a ser discutidas, inclusive dentro das falas daqueles que estão nesse lugar de disputa eleitoral, né? E essa semana vocês já devem ter percebido que o negócio foi pauleiro, hein? Essas entrevistas desse jornal mais assistido dentro da TV aberta deu o que falar e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Bom, eu sou Jacemara Cardoso. Seja bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo. Eu sou doutora em Linguística e o empoderamento é esse espaço de diálogo e discussão sobre linguagem e sociedade. Vou chamar aqui para a roda o nosso colega de estudos de análise, né? Só que o dele é análise de dados, o Antônio Arles. Deixa eu chamar aqui o Antônio, o Arles, né? O chamo, momento. Enquanto isso, você que está chegando, vai passando essa live para outras pessoas. Tô vendo o seu computador, Arles. Computador. Agora sim. Desculpa, gente. Vai passando essa live, compartilha com as pessoas, chama as pessoas para o debate. É preciso que a gente faça esse debate, né, o tempo todo. Bom, enquanto isso, a gente vai esperando aos poucos, as pessoas vão chegando aos poucos, às vezes lá pelos 20 minutos que começam a chegar. E hoje é sábado, você sabe que as pessoas vão pegando aos poucos. Bom, Alice, primeiro eu quero te agradecer. Obrigada pelo aceite, pela resposta atenciosa, muito rápida, inclusive. É uma honra estar compartilhando, é uma felicidade compartilhar esse espaço de diálogo e discussão com você. Assisto todas as sextas-feiras, você ali no Café Fórum, junto com o Mauro Lopes, que vai estar aqui também, ele vem aqui agora em setembro. É muito É, bacana ver o quanto que hoje o jornalismo ele está se expandindo e pegando de alguma forma utilizando todos esses saberes que já vêm sendo produzidos há muito tempo dentro da universidade, dentro do campo científico e utilizando para tornar isso acessível, para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor do funcionamento das coisas, né? E no teu caso, do funcionamento das redes. Bom, obrigada aqui. Juliane, Saldanha que entrou, Bela, o Filadelfo, Maurício Tapirepê, maravilhoso, professor indígena, que tem uma luta muito bonita de resistência. Obrigada por vocês estarem. Celso Ricardo, boa tarde. Então é isso, te agradeço. Seja bem-vindo a esse espaço. E geralmente a primeira pergunta, Arles, que a gente faz aqui é quem é a pessoa. Aí a gente evita estar lendo aquela coisa do Lattes, aquela, sabe? Aquele cerimonial todo, que às vezes passa 5 minutos de tanta coisa que a gente faz, mas a gente quer trazer justamente essa proximidade, que você é o pesquisador, que você é o analista, mas também que você está em outros campos, outros meios, e que isso te atravessa de outras formas. Então, diz pra gente quem é o Antônio Arles, mais conhecido como Arles. então, eu sou um brasileiro nascido na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Fui morar no Rio muito novo e agora eu moro em Belo Horizonte. E eu
minha vida acadêmica, ela começou na história, no campo das humanidades. Não tinha nada a ver com produção de análise de dados, nada disso. Era nas humanidades que eu tinha meu focozinho ali e tal. E a partir de contato com pessoas, analistas e tal, cientistas de dados, a gente migrou de área há 4 anos. Eu já trabalhava com dados, trabalho com redes sociais desde 2010, trabalhei em várias campanhas políticas de diversos candidatos majoritários e proporcionais. E, e aí a gente fazia análise de dados e acabou enveredando para essa área. Então, eu trabalho com isso, sou formado em análise de dados e enfim, essa minha trajetória mais ou menos acadêmica, sem muito latte, sem muita coisa. Eu não sou um pesquisador, eu sou mais um analista mesmo. Eu boto a mão na massa ali na área das ciências de dados, né? E como foi essa passagem, Arles? Você falou que começa dentro desse campo das ciências mais humanas, né? Que a gente fala, ditas humanas, que às vezes, muitas vezes, esses conflitos ali são mais profundos e densos do que em outras áreas. Como foi essa passagem das ciências humanas para o que você faz agora, né? O que te deu aquele start, assim, não, é isso que eu quero fazer, é a análise das redes? Então, na verdade, eu fui abduzido para isso, né? Eu já, dentro das ciências humanas, eu fazia história, mas era muito ligado à questão política da coisa. E aí eu fui meio que abduzido para a área de redes sociais. Na verdade, meu primeiro contato assim foi lá em 2010 com o pessoal de campanha que fazia análise de redes naquela época. Era uma coisa muito menor do que é hoje, não existia o campo das ciências de dados como é hoje, mais formado, né? Apesar de não ser reconhecido, é um campo mais delimitado hoje. Naquela época não existia isso. E dentro das redes sociais era uma coisa muito incipiente, muito amadora. E a gente participou, de uma forma ou de outra, da consolidação desse processo, né? Trazendo novas técnicas, trazendo técnicas de outras áreas. Por exemplo, a gente fala muito de análise de grafo, né? Análise de grafo, na verdade, tem 300 anos e já foi usado muito pela biologia, por exemplo, muito da área das biológicas e tal. E a gente trouxe para a área do estudo de redes complexas, que é a área dos estudos das redes sociais, né? E, enfim, é bem interessante essa trajetória das redes, que eu participo ativamente disso. E aí eu senti a necessidade, de determinado ponto, de não só fazer a metilografia, né? A análise das redes, e sim de participar da construção técnica da análise de dados mesmo, fazendo programação, entendendo os problemas de negócio, que a gente chama de problemas de negócio, os problemas as perguntas que a gente faz para serem solucionadas com os dados, e me aprofundar nessa área mais exata, entre aspas também, que parece oposto, mas não é. Hoje eu digo que grandes cientistas de dados são oriundos de áreas mais das humanidades, ou se existe essa delimitação entre áreas, existe também uma multidisciplinaridade muito grande nas ciências de dados. Então é bem interessante a gente observar isso, que pessoas de diversas áreas contribuem. É uma área muito multidisciplinar. Então a gente consegue ter bastante saberes envolvidos no processo de análise, né? Que bacana. Eu sou da área da análise do discurso, Arles. Eu trabalho com a questão também, sou analista e super me interesso. Assim, quando eu vi as discussões que vocês traziam ali no Café Fórum, no Fórum Café, na verdade, no Fórum Café, eu falei, caraca, eu não sei por que até hoje o campo em que eu atuo, ele ainda é muito incipiente, muito ignorante, não no sentido de não conhecer, não saber que existe, mas muito ignorante no sentido de não compreendermos muito bem o funcionamento da mecânica da rede.
é isso que você falou da técnica, né? O que nos é muito importante, muito caro. É muito caro para a gente não entender muito bem, por exemplo, como é que funciona a produção dos grafos, como é que a gente coleta esses dados, como é que a gente manipula de alguma forma a técnica mesmo de coleta e tudo mais. E, contudo, entretanto, olha só o paradoxo. A análise do discurso surge como uma análise automática do discurso. Lá na década de 70, a análise do discurso francesa, ela vai ter o pé na automatização. Estava tentando justamente, através dos diferentes programas que já existiam, né, na época, para fazer levantamento de leitura, né, dos dados linguísticos coletados, e a gente vai se afastando. E eu percebo que agora a gente está novamente retornando a esse ninho, né, que fértil da análise do discurso, que é tentar entender essas mecânicas das redes sociais. Você traz vários grafos, várias imagens, e eu quero que você explique para a gente depois o que é isso, porque nem a gente fala assim como se todo mundo entendesse, né? Eu mesma demorei muito tempo para entender o que era essa questão dos grafos e tudo mais, e confesso que até hoje ainda não entendo. E logo depois, gente, você que está aí, a gente falou sobre que vai falar um pouco do que aconteceu essa semana, um pouco das discussões que você trouxe lá no Fórum Café, de como é que as redes estavam pululando dentro dessas entrevistas, após essas entrevistas que nós tivemos essa semana. Quero saber a tua opinião sobre isso e o que tu conseguiste levantar. Mas antes, um pezinho antes, explica pra gente o que é uma análise de dados das redes, o que é um grafo, por exemplo, e como é que se faz esse levantamento? Quais são as técnicas que você utiliza dentro do seu trabalho? Então, a gente sempre parte de uma pergunta, né, de uma questão, como geralmente se faz no processo científico, na metodologia científica. A gente parte de uma hipótese, uma questão e um problema de negócio, para perguntar aos dados o que é, como é que a gente pode responder aquele problema, como é que a gente pode enfrentar aquele problema. Geralmente nas redes sociais a gente não tem um problema muito delimitado. A gente vai lá, pega os dados e esses problemas vão surgindo conforme os dados vão sendo coletados, né? A gente usa várias técnicas. Geralmente se pega os dados através das APIs, que são as interfaces de programação das plataformas. Alguns são mais livres, mas liberam os dados de forma mais fluida, como é o caso do Twitter, o caso do Telegram, que são as duas redes, as duas principais plataformas que eu trabalho hoje, e outras de forma mais fechada, como é o caso do Instagram, das redes da Meta, né? Instagram, Facebook e o WhatsApp são mais fechados, os dados são mais escassos nesses casos. Gera uma série de problemas aí, que a gente pode até falar um pouquinho depois quais são os problemas da escassez de dados, né? Porque a gente vive num mundo de abundância de dados e eles geram escassez para gerar valor em cima desses dados. Mas a gente usa diversas técnicas. Geralmente isso, é API. A gente usa linguagens de programação como R e Python para extrair os dados dessas APIs. São interfaces de programação, interfaces de desenvolvimento. E com os programas, com as linguagens de programação, a gente consegue extrair esses dados. Existem algumas ferramentas que já trazem esses dados prontos para o pesquisador. Geralmente são pagas e utilizam esses dados e fornecem esses dados de forma onerosa, né? Mas as interfaces de programação não. As interfaces, as APIs das plataformas, geralmente têm a sua cota gratuita ali, tem o espaço gratuito para a gente pegar. Com limites, é óbvio, que as interfaces comerciais não têm esses limites, mas de forma gratuita a gente consegue bastante coisa, principalmente no Twitter. E do Telegram. No Telegram não tem qualquer limite para ser gratuito. É bem interessante. É bem interessante e é uma plataforma que, apesar de não ser uma rede social estricto sensu, é mais uma mídia social, né? É um mensageiro.
do Telegram é interessante porque na análise política de redes sociais, ele está sendo muito usado para articulação política. Então, a gente consegue prever algumas coisas, tirar alguns insights ali antes que aconteça nas outras redes. A gente consegue bastante Olha, coisa para ali. Então, como o Telegram é uma rede, ele não forma grafo, né? A gente não tem rede de correlação para fazer um grafo, porque são mensagens trocadas por indivíduos dentro de grupos ou dentro de canais. Mas ele dá bastante insights à observação do que está rolando nessas redes, a quantidade, principalmente uma análise quantitativa desses dados. Então, a gente usa a linguagem de programação para pegar isso e usa, no caso dos grafos, para plotar ele, não para fazer o grafo. O grafo também é Python. Ele é feito em Python, que é uma linguagem de programação. Mas ele é plotado, isso quer dizer, toma a forma daquela imagem bonita através de um programa livre, gratuito, chamado Jeff. Jeff é o programa talvez mais avançado de análise de gráfico que nós temos. Como se fosse um Photoshop de gráficos. A gente pega o olha, grafo ali, forma o gráfico e transforma ele, aplica várias métricas, vários filtros e consegue fazer com ele aqueles grafos em forma. Porque a análise de grafos, gente, ela não é uma análise só a plotagem, não é só aquela forma que a gente vê ali que é o interessante dela. Por exemplo, uma busca no Google na verdade, uma análise de gráfico. O Google ele não entrega, na verdade, o que está ordenado por ranking simples, por o mais visto. Não é. Ele faz uma análise de acordo com várias inferências, vários atributos, para mostrar aquela quantidade, aqueles links naquela ordem que aparecem ali. Isso, na verdade, é feito com análise de grafo. Eles usam um algoritmo que eles desenvolveram, que é o grande pulo do gato do Google, que se chama PageRank. Esse algoritmo é um algoritmo de análise de grafo e ele faz o ranqueamento do que ele mostra para você através de análise de grafo. Ele não mostra o gráfico, mas ele mostra uma sequência de respostas feitas por esse tipo de análise. Na verdade, a análise de grafo, não sei se eu estou falando muito, se eu estiver falando muito, você não, interrompe, tá por favor. ótimo. Tá pulando aqui. Boa tarde, eu quero desejar boa tarde para Marie Exegóis, alguma coisa assim. Boa tarde, Marie. Boa tarde para o Malber Santos, para Marcele Correia, para Rafa, para o Rafa Henrique. É muito bacana te ouvir, porque assim, às vezes a gente tem uma espécie de, a gente chama, né, isso de letramento digital. E a gente não tem esse letramento digital, né? A gente, maior parte da população mundial, não tem esse letramento mundial. E quando a gente pensa em Brasil, a depender desse letramento, a gente tem um nível muito baixo desse letramento, né? Então, quando você fala, por exemplo, que a análise de grafo, ao você procurar no Google alguma coisa, você acha, é porque é tão dado pra gente, para você talvez não funcione da mesma forma como funciona na minha cabeça e na cabeça de muita gente que está assistindo. Mas é tão dado de que é uma coisa simples, eu vou lá e procuro. A gente não pensa na mecânica que é para que aquela resposta apareça, né? A gente não imagina. É a mesma coisa, por exemplo, eu estava ouvindo uma professora essa semana, a professora Luciana Salazar, que também é analista do discurso, ela falando assim, gente, as pessoas falam de nuvem de uma forma tão equivocada que romantiza o sistema. É uma ideia romântica e mirabolante, como que eu posso dizer, é aquela ideia do imaginário mesmo, né? Está na nuvem. E a gente não para pensar que está dentro de um sistema que é produto de uma produção material, ou seja, algo físico, dentro de um local muito grande que vai consumir água, que vai consumir energia, que vai consumir assim, uma quantidade que eu não consigo nem imaginar, e que se aquilo ali der uma pane, o mundo está perdido. Entende? Como Então, aconteceu,
como aconteceu agora, né? Efeito da mudança climática, a Europa muito quente, né? Vocês devem estar sofrendo um pouquinho aí, e em algumas regiões, os data centers do Google foram desligados, porque eles são feitos, a arquitetura deles é feita para trabalhar com a temperatura mais baixa, e como na Europa geralmente é frio, não se para economizar energia também, não se cria sistemas de arrefecimento, de melhora de temperatura, e aí eles tiveram que desligar por causa do aumento da temperatura. Então, uma coisa está relacionada com a outra. Eles consomem muita energia. Energia, geralmente, de compostos fósseis, né? de energia de matriz suja, e que acaba gerando o problema com eles, porque o aumento da temperatura vai aumentar o consumo de energia. É um paradoxo até. Vai aumentar o consumo de energia para isso se desenvolver. Então, a nuvem não é nada romântico. Está dentro de um sistema altamente predatório do ponto de vista econômico também, porque geralmente levam os dados da gente do sul global para o norte global. Isso também é um problema sério, uma colonização de dados que a gente enfrenta. Então, tem várias coisas que a gente faz. Quanto à análise de grafo, o Twitter também nos vê, ele vê a gente como um pontinho, como um nozinho. Porque a gente vai ver lá nas imagens que você vai mostrar uns pontinhos e umas linhas. Aquilo lá é o seguinte, cada pontinho é um usuário e cada linhazinha daquela é uma conexão entre um usuário e outro. Por exemplo, um usuário deu um RT no outro, cria aquela linhazinha entre esses dois usuários, entre esses dois pontos. A gente chama os usuários e as bolinhas de nó e as linhazinhas que ligam os dois de aresta. E com isso a gente consegue, através disso que é a base da análise de dados, nós e arestas, a gente consegue, procurando o caminho menor que faz a ligação entre um ponto e outro, localizar exatamente onde está o nó dentro daquele grafo, né? Que é esse complexo de nós e arestas que a gente tem. É bem interessante, gente. A gente é visto pela máquina, pelo sistema, assim. A gente não é visto como o ser humano ou o cara que botou a mensagem lá, porque são muitas. A gente teve mais de 1 milhão de tweets recolhidos só com os termos que a gente busca esses 2 últimos dias aí, dessa semana das entrevistas aí. Por dia. 1 milhão? Mais de 1 milhão. Chegou a 2 milhões na entrevista do Lula. Chegou a 2 milhões de mensagens trocadas no Twitter só referentes ao Jornal Nacional com Lula. Isso num período de 1 dia. É uma coisa impressionante. Então, é humanamente impossível de ver cada um ali. Então, se usa técnicas, como a análise de grafo é uma delas, uma das mais importantes, para a gente conseguir ver o que as pessoas estão falando, como elas se relacionam, e aí a gente tira vários insights disso aí. Perfeito. Antes de mostrar os grafos, que é grafos, tá, gente? Que várias vezes eu mesma já cometi o erro de falar, ele faz análise de gráficos. Não, gráfico é outra coisa. E grafos é justamente essas correlações, né? Essa tentativa de cartografia das redes sociais, de alguma forma, né? Cartografia, é isso. A análise de grafo é uma cartografia, uma análise cartográfica, uma análise topológica, né? Uma análise bem interessante do lugar que se ocupa no espaço. Vai mapeando, né? Vai mapeando aí como que funciona. Antes de mostrar os grafos, né, esse mapeamento que o Arles trabalha, que faz esse levantamento, essas análises, acho que é interessante, antes de a gente entrar nessa leitura, falar um pouquinho para vocês da questão discursiva, né? Porque o Arles falou assim, a máquina olha para a gente como um pontinho, né? Só que a gente, para ser esse pontinho, a gente é levado a utilizar uma rede. E como é que a rede funciona para nos fazer falar na rede é muito interessante. Então, enquanto o Arlos, por exemplo, trabalha nesse lado da mecânica, do funcionamento das redes sociais, a análise do discurso ela vai trabalhar a tentar entender a mecânica da linguagem que é produzida dentro dessas redes, né? Por esses sujeitos que somos nós. É muito interessante, por exemplo, você falar que dentro do Facebook é mais fechado
e que é mais difícil de coletar os dados. Entretanto, contudo, todavia, é interessantíssimo quando a gente percebe que discursivamente ele nos leva a tentar falar mais sobre a gente. Inclusive dentro da primeira pergunta que aparece pra gente, né? É no que você está pensando e coloca o nome. É o que você está pensando, Arles? O que você está pensando, Josemara? O que você. E é incrível, porque a priori seria uma rede que tenta essa proximidade, que vai buscar aí essa proximidade entre esse interlocutor, essa pessoa que produz o enunciado, e a própria rede. E, contudo, esse dado fica para eles, não é aberto, né? Esse dado fica ali para que eles possam justamente fazer o que eles fazem, né? Produzir aí essas comunidades e essas correlações, mas que beneficia, e a gente sabe muito bem, né, que beneficia um grupo específico de pessoas, um grupo econômico específico dentro do capital. E já o Twitter, muito interessante quando você diz que é um pouquinho mais aberto, ele não pergunta sobre você. Ele pergunta o que está rolando, o que está acontecendo. Então, você é levado a falar sobre o que está acontecendo, qual é o assunto do momento, né? Então, talvez, quando a gente olha para esses dados que o Arles vai trazer, por que eu estou falando isso? Porque é muito interessante alguém perguntar para você, e aí, Arles, como é que você está hoje? E a outra pergunta é, e aí, Arles, o que aconteceu hoje? Olha só. Então, leva para ambientes totalmente diferentes que vão produzir, possivelmente, grafos diferentes, eu acredito, assim, que vão produzir esses grafos. Então, quando a gente faz análise do discurso, a gente tenta compreender aí todos esses efeitos, todas essas produções que nos fazem falar, que nos atravessam como sujeito. A gente não fala de qualquer forma. A gente não vai se posicionar politicamente também. Eu me posiciono assim porque eu acredito. Não, a gente é fruto de todo um processo histórico, social, que vai aí, de alguma forma, ser uma lente, né? Para que como a gente vai se comportar dentro das redes sociais. E tem muita gente falando sobre isso. Tem a professora Cristiane Dias da Unicamp, tem o professor Roberto Barones ali da UFSCar, já vinha falando em 1996, que o Arthur falou assim, de 10 anos para cá parece que deu um boom. Lá em 1996, a professora Eni Orlandi, também da Unicamp, já estava falando sobre memória metálica, né, falando desses funcionamentos dentro desses sistemas de rede, que estava iniciando ainda, e vários outros autores. Então é bem interessante que a gente entenda que nada é aleatório, que não é ao acaso que aparece para você algumas sugestões diárias aí de acontecimentos que fazem você comentar sobre. Agora, assim, você quer comentar alguma coisa, Arlen, sobre essas Não, questões? é bem interessante a gente ver também pela essa parte discursiva, porque é isso mesmo, existe instigação. O Facebook é mestre nisso. A Meta, que são as empresas do Facebook, é ótima para extrair dados, não é porque eles são os maiores, né? Eles extraem dados assim mesmo, e é uma questão discursiva mesmo, uma questão de instigação, de uso até de engenharia social, muitas vezes, para buscar esse tipo de informação, esse tipo de dado, e transformar em inteligência, e transformar em conhecimento dentro para eles, para extrair mais valia dali. Enfim, é isso. Eu só queria comentar isso. Só. Antes de a gente passar também para o grafo, me fala, como analista, depois, mas como sujeito social político que vive nesse país que se chama Brasil, no contemporâneo, o que você achou dessa semana de entrevistas? Eu primeiro vou me colocar aqui no meu lugar. Eu sou petista, sou lulista, sou de esquerda, sou antifascista. Então, para mim, e é bom quando a razão corrobora com a nossa emoção. Foi uma semana muito boa para o campo de esquerda, para o campo mais progressista da sociedade, porque realmente nós tivemos
E aí eu trago para a análise que a gente vai fazer daqui a pouco duas particulares furadas de bolha que a gente chama, né? Que é Vou na verdade, mostrar extrapolar. aqui, Carlos. Vou mostrar aqui É, este grafo. então, a gente teve isso aí foi no dia da entrevista do Lula, né? Só aí, gente, são 680 mil em uma hora, 680 mil tweets em uma hora. É uma coisa impressionante, é um volume muito grande. Aí a gente tem aí essas comunidades aí, a laranjinha e a azul, são progressistas, e a verdinha ali ficou o bolsonarismo, um campo mais à direita, né? É bem interessante a gente ver isso. Isso aí não é comum. Eles têm uma força muito grande na rede, no Twitter particularmente. E aí a gente teve aí uma entrevista do Lula, uma predominância do campo mais progressista na rede, com gente, inclusive, que isso é o mais interessante, gente entrando no discurso, na luta política que não tinha entrado ainda, como é o caso do Felipe Neto, que se disse de um lado nesse dia, o Bruno Galhaço, que entrou fortemente ali, é um dos maiores influenciadores desse campo, entendeu? Então é bem interessante, foi bem interessante aí. O dia 25 foi um dia muito importante, talvez até de uma virada do que a gente podia ver no panorama de redes, assim, sabe? Se isso continuar nas redes, porque parece que nas urnas já está quase definido, mas nas redes a gente tem um equilíbrio e é bem interessante, né? Então é bom, eu estava falando como pessoa, e quando a nossa técnica possibilita que a gente veja isso também do ponto de vista mais científico, da razão, e corrobora, a gente fica feliz, né? Eu acho que é bom, é uma massagenzinha no ego, assim, que é compensadora, assim, a serotonina aumenta, a adrenalina também, eu acho que fica legal. É bem interessante, foi muito interessante esses 2 dias aí que tivemos as duas entrevistas. Eu vi como eu falei para vocês, gente, quem quiser, é só assistir o Fórum Café de ontem. Tá, acho que no terceiro momento do Fórum Café, tá bem dividido isso, né? No terceiro momento do Fórum Café, o Arles conversou também com o professor Fernando Barbalho e o Edgar Piquino, eu acho, né? Piquino ou Pitino? E o Mauro Lopes falando sobre essa movimentação das redes após as entrevistas. Eu achei super interessante as palavras-chave que vão surgindo a partir dessa coleta e desse mapeamento que vocês fizeram. Como o professor Fernando Barbalho mesmo falou, é, não é só analisar, por exemplo, como é que está essa movimentação, mas, por exemplo, eu achei bárbaro ele trazer um dado, não sei se foi ele, se foi você ou se foi o Edgar, que trouxe um dado de que 69% dos tweets desse dia, da entrevista, era falando positivamente do Lula. E O, o, 19% só relacionado ao Bolsonaro. Isso. Na verdade, a análise de grafo, a gente faz uma aproximação, não é que todo mundo ali estava falando bem de um e mal do outro. Mas a gente tem essa possibilidade de ver que o campo que se formou pelas interlocuções, a gente não analisa, na verdade, não faz uma análise, um processo de análise de linguagem natural. Isso é uma análise de grafo, não é um processo de linguagem natural. Se fosse análise de linguagem natural, eu poderia dizer, ó, isso é positivo, negativo, isso aqui teve tal, a gente chama de afetos, né? Aquelas emoções, medo, alegria, tal. Dá para fazer isso tudo com análise do texto do tweet. Mas a gente não faz isso em análise de gráfico. O que a gente faz? A gente vê a conexão entre as pessoas. Então, as pessoas, por conexão, 69% da rede, quase 70% da rede, era favorável ou favorável ao Lula ou contra o Bolsonaro, nesse momento no Twitter da entrevista. Quer dizer, a entrevista teve uma grande recepção. E o dado novo é esse: entrou muita gente que não comenta de política no dia a dia. Entrou muita gente que não comenta de política no dia a dia. É gente nova na rede chegando para ajudar ao combate político diário. Não são só aqueles convertidos, sabe? A gente conseguiu furar essa bolha. A gente não está falando mais
só de um grupo de pessoas que já gostam de política e só falam de política o dia todo. São pessoas que não falam de política o dia todo, têm outras atividades, que vão para a rede com outras motivações, com outros tipos de discurso, e eles que acabam entrando no discurso político ali naquele momento. É um momento que a gente, pelos afetos e pelas emoções, é um momento de mudança emocional da rede, que a gente chama. A rede muda a emoção e as pessoas são dadas é isso que você falou, na questão discursiva. Elas são motivadas por um contexto social a se posicionarem naquele momento, entendeu? Então é bem Sim. interessante, assim, isso aconteceu em outros momentos, por exemplo, na tragédia que aconteceu lá em Foz do Iguaçu, a morte do Marcelo Arruda, o assassinato dele, isso também aconteceu e trouxe uma pessoa para o nosso campo que até então estava neutra, que é a Anitta. Então, ela se vê motivada por esse campo todo que se forma e ela se posiciona. Dessa vez nós tivemos o Felipe Neto, tivemos outros personagens que também entraram, e a gente só está falando aí dos grandes influências, mas existe um micro-influenciador ali que também define, que também se define nesse momento, sabe? Se define Com por. certeza. Podia já estar com voto, podia já estar com voto decidido, mas nesse momento ele passa a externar essa vontade de votar ou essa vontade de defender um campo político ou outro, uma posição política ou outra. Nossa, perfeito, perfeito. E é interessante, para mim, como linguista, quando eu vejo, por exemplo, que um dos nomes ativados aí dentro do campo progressista vai ser Manuel Dávila, vai ser a questão do Felipe Neto que você contou, que já falou várias vezes o quanto que ele é contrário, né, à política bolsonarista e agora anunciou voto em Lula, mas também do Bruno Galhaço, e aí me faz pensar que o Bruno Galhaço está surgindo menos por ser Bruno Galhaço e mais por toda a comoção acerca dos últimos acontecimentos relacionados à família dele, né? Aos filhos principalmente. Isso para mim é um dado interessantíssimo, porque ele está gigante nesses mapeamentos, assim, esses Ele foi, retweets, essas produções que mostram se para mim, assim, para mim não preciso analisar, preciso verificar o que está sendo falado, qual é o conteúdo dessas. Mas pela rede de correlações de emoções, por exemplo, me parece que ao falar de Bruno Galhaço, não está se falando de Bruno Galhaço, mas está se falando sobre a questão da pauta racista, da antirracista, né? Sobre o racismo. Então, isso é muito pois forte, é, muito simbólico. isso. É aí que ele entra exatamente. Ele foi no dia seguinte encontrar com o Lula, né? Ele foi e levou essa pauta, a pauta antirracista, a pauta do ensino antirracista nas escolas, que é muito importante. É, a gente vê que surge esse tipo de movimento de simbiose mesmo entre pautas que vão surgindo que é isso. O Bruno, além de um ator, ele é um ativista social na luta antirracista. Então ele consegue um destaque aí por causa disso também. Foi tudo que eles sofreram nesses últimos tempos aí e acaba ajudando na propagação disso. Ele foi levar lá a bandeira dele no dia seguinte. Ele foi o principal personagem, assim. Depois do entrevistado, do Lula, o principal personagem é ele, é o Bruno, que entra nesse circuito muito fortemente. Dentro dessas redes, né? Contudo, entretanto, eu não posso deixar de fazer uma crítica, já nesse posicionamento. Você se posicionou, a gente também se posiciona. É simbólico e, ao mesmo tempo, causa um estranhamento em quem vem produzindo uma luta muito grande, né, relacionada à questão das pautas antirracistas, da educação antirracista. É muita gente produzindo esse assunto, verticalizando isso em diferentes ambientes da nossa sociedade, morrendo por isso. E a rede também mostra isso pra gente, né? Qual é o corpo que simbolicamente vai significar, né? Quem é que pode falar sobre isso e quem é que vai ser replicado ao falar sobre isso? Olha só que interessante.
Não é uma pessoa É muito negra interessante. que vai ser replicada, entende? Para mim isso é muito A gente, bacana de perceber. a gente como sociedade a gente é racista, gente. A gente não viveu 250 anos de escravidão aí impunemente. A gente tem isso arraigado na gente e a gente reflete nisso aí. Até a luta antirracista ela é levada Ela muitas tem vezes cor. por. Pois é, é isso, é exatamente isso, é exatamente isso. Não é uma crítica assim, você, por não ter lugar de fala, como se diz, né? Você não pode falar, você não pode levar, mas existe uma distorção. Quando a pessoa que mais simboliza a luta antirracista não é uma pessoa, não é uma pessoa negra, uma pessoa parda, uma pessoa que sofre diretamente com isso, tem algum problema de distorção ali na nossa percepção, né? Eu acho que Sim. tem. Pelo menos eu me coloco com esse aspecto, né? Não sei se eu estou Quero, certo, mas mas eu não, eu acredito que é nessa onda. Quero aqui desejar uma boa tarde para o Flávio Moraes, colega lá da UFSCar. Obrigada pela presença. A Mara Lourdes. E eu estou muito honrada da professora Cristiane Dias, falei sobre ela ainda há pouco. É uma das pesquisadoras que vem produzindo aí um trabalho muito bonito e denso, crítico, rico sobre a questão da análise do discurso digital. Estou tentando verificar, olha lá, ao vivo, tentando verificar se ela consegue vir aqui na semana que vem, para a gente ampliar isso que a gente está começando agora com o Antônio Arles, e ampliar para falar mais da questão discursiva. Vamos ver se ela topa. Bom, se não for semana que vem, vai ser em algum dia, gente. Diga aqui, professora, você aceita? Alice, eu quero te. Você falou ainda sobre a questão. Eu queria que você falasse um pouco desse grafo aqui, que de alguma forma você coloca dentro do seu Twitter. O Twitter do Arles é Arles, então é fácil de achar. Que você fala uhum. sobre essa questão de uma espécie de resumo da semana, né? De como é que a rede se comportou durante essa semana de sabatina, não é isso? Aqui tem Isso. Na aqui. verdade, É o Nós e Conexões que fizeram. as Fizeram esse. conexões, esse grafo é dele. Na verdade, é um parceiro nosso, ele é misterioso, né? A gente nem sabe direito quem ele é, mas ele tá fazendo um trabalho excelente de rede. Isso aí ele faz um resuminho da semana, né? Que foi muito importante e traz várias inferências e tal. Ele usa a mesma técnica, gente. É tudo com pouquinhas diferenças, mas é isso. É Jeff, R, Python, e a gente vai coletando os tweets e fazendo os grafos, né? O Nelas Conexões aí, ele fez um trabalho excelente e mostra mais ou menos o que a gente estava falando, né? Uma rede endogâmica, uma rede que a gente chama de endogamia, né? De endogâmica ali do bolsonarismo, que é a verde ali, e uma rede mais diversa do outro lado, né? Que geralmente junta duas, três comunidades, que isso mostra essa diversidade, né? É bem interessante a gente olhar esse gráfico dele por Sim. causa disso, porque ele mostra bem a divisão entre as comunidades, né? E aqui ele está falando, gente, que um total do debate político, né, desses dados levantados aqui no Twitter, de 2.899.902 tweets, ele conseguiu capturar, fazer esse mapeamento. Em vermelho é o vermelho mais laranja é o campo progressista. A gente vê um aumento real, oficial, como o Arles falou ainda agora, desse campo. Ou seja, muita gente que passa a se posicionar. Às vezes já estava com o voto, como o Arles falou, já estava com o voto já decidido, mas passa a externalizar dentro da sua rede social o seu voto, né? Passa a usar as hashtags utilizando aí como um meio de dizer, olha, eu vou votar em fulano de tal esse ano. Dentro desse grafo ainda a gente tem de roxo aqui esse ser, né, o cirismo chamado de Ciro, que não emplaca, olha gente, não emplaca de jeito nenhum. E a gente tem 2% das contas, né, fazendo essas interligações. De verde, como o Arles falou, eu queria só assim que depois desse grafo você falasse um pouco justamente
de como que você viu ao longo do tempo, né, desde esse período de início eleitoral, esse avanço, esse crescimento do campo progressista e, ao mesmo tempo, o que que você falaria para a gente desse... É um engajamento muito grande, a gente não pode achar que esse engajamento ele não é grande, que é gigante esse engajamento do campo do bolsonarismo, apesar do campo vermelho e laranja aí ter um engajamento muito grande do campo progressista. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente, assim, já caminhando, né, para os finalmente da nossa conversa, para a terceira parte, é o quanto que esses grafos podem nos ajudar a compreender um pouco também a nossa sociedade, sabe? Como é que você viu esses avanços? Houve uma regressão, como você imediatamente falou no primeiro gráfico, né? Essa semana a gente teve Lula falando de MTST, entende? Defendendo a pauta do MST ao vivo dentro do Jornal Nacional, eu me arrepio todinha só de lembrar, chamando a Renata para visitar um movimento, entende? Ou seja, quebrando todo um discurso, um imaginário que estava ali na fala da jornalista, né? Quando ela fala daquele jeito, ela já fala com sentido pejorativo, ela já ativa na memória aquele sentido de não de ocupação, mas de invasão. A gente tem na análise do discurso uma discussão muito bacana sobre isso. Muitos trabalhos, a Mariana Morales, também ali da Universidade Federal de São Carlos, fez doutorado lá. A tese dela é toda sobre isso, sobre os termos invasão e ocupação dentro de determinadas mídias, né, para falar sobre a questão de movimentos estudantis e tudo mais, né? Como se fala invasão e ocupação, a gente posiciona muitas vezes qual é o campo que a gente está ideologicamente, né? E mesmo quando a gente troca, não necessariamente a gente troca de posição ideológica. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses avanços, esses crescimentos, decréscimos. O que acontece? A gente observa mais atentamente esse tipo de gráfico, os mesmos termos que são os nomes dos presidenciáveis, porque assim, gente, a gente não pega o Twitter todo. A gente pega o que a gente busca no Twitter. Como eu falei, a gente procura uma resposta. E qual é a resposta desde novembro do ano passado? É saber o que se fala sobre os presidenciáveis e sobre os partidos dentro do Twitter. Então a gente pega uma série de termos e de arrobas, né, de usuários, e coloca no campo de pesquisa e isso vai ser extraído ali no Twitter. É assim que a gente faz. E depois isso é plotado um grafo, que o grafo vai dizer quais são as relações que as pessoas que falaram sobre esses termos como elas estão relacionadas. O campo bolsonarista ele sempre foi hegemônico no Twitter, desde o início. Ele sempre foi maior. Não hegemônico, mas sempre foi maior. Existem alguns momentos em que o campo progressista ele se torna maior, que é o seguinte: quando entra o que a gente chama de cultura de rede ou cultura pop, a gente não sabe definir muito bem quem são esses personagens. São justamente o pessoal que não é ligado em política o tempo todo, que comenta BBB, comenta outras coisas, e que em certos momentos eles se engajam politicamente. Então, quando esses grupos se engajam politicamente, eles geralmente são anti-bolsonaristas ou pró-Lula, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E aí o campo progressista aumenta e ganha proporcionalmente, em termos de volume, no campo bolsonarista. Mas a gente não pode dormir. Por exemplo, eles já estão recuperando a rede. O que aconteceu ali no dia 25, que foi a entrevista, foi uma coisa excepcional. O campo ter 70% quase de progressistas e apenas 19% deles, isso é raro acontecer. Talvez isso aconteceu até porque eles tiraram um pouco o pé. Mas isso é raro acontecer. A gente vê uma predominância deles, eles em rede. Eles são muito melhor articulados do que o campo progressista. A gente ainda falta muita coisa. Só que a gente já foi melhor do que a direita mais radical nas redes. Que eles passaram a se organizar melhor a partir de 2014, ali a partir da eleição de 2014, eles passaram a se organizar melhor. E aí conseguiram uma certa, não hegemonia, mas uma certa preponderância na rede, um certo maior espaço na rede que a gente costuma falar. Então é isso. Não é para a gente dormir no ponto. Na rede não está ganho. A gente pode, com as pesquisas indicam que a gente está muito próximo de uma vitória
do ponto de vista eleitoral, mas na rede ainda falta muita coisa para a gente conseguir se tornar maior e até conseguir combater o fascismo que vai continuar mesmo o Bolsonaro perdendo, né? É muito importante a gente ter o bolsonarismo não acaba com a derrota de Bolsonaro. A gente precisa estar ligado nisso aí também. Nossa, e é legal, é interessante do ponto de vista de dado, né, o que você traz, mas é também meio que assustador, né? Em algum momento, Arles, você tem conversado, eu vejo que você conversa muito com outros analistas, outros professores, pesquisadores que trabalham também com essa questão do levantamento de dados. A que se deve, por exemplo, a essa. Você consegue criar uma hipótese de alguma forma nessa movimentação toda? O quanto disso também não é robô, o quanto disso não é perfil fake e tudo mais? A gente tem essa questão da automatização, né, dos robots deles, né, dos robôs deles. Sim. A gente tem um número maior, não é que não quer dizer que na esquerda também não tem, na ala progressista também não tem. Mas no bolsonarismo isso é muito forte, a questão dos bots, né, a questão dos robôs. Só que a gente tem uma coisa que é pior do que os bots de rede, os bots automáticos, que são as pessoas robotizadas pelo bolsonarismo. Essas sim são muito, muito perigosas para a democracia, até, sabe? Porque eles começam a repetir, começam a agir como robô. É um discurso que é feito justamente para aprisionar a mente do cara é, desse tipo de coisas, de uma sociedade extremamente excludente, de uma sociedade racista, de uma sociedade misógina, de uma sociedade, enfim, não democrática, antidemocrática, uma série de coisas. Muita gente repete isso aí sem dó e esse é o problema. A gente tem uma robosificação dos seres humanos também. Então tem isso, a gente conversa muito, a gente não tem sem os dados todos do Twitter, que o Twitter possui, a gente não consegue fazer tantas inferências muito precisas sobre a quantidade de bots que tem. Mas, por exemplo, o Nós de Conexões ele faz um trabalho excelente de detecção de automação. Ele estima que é da ordem de 30% o número de robôs dentro dessas redes bolsonaristas. Nossa, 30%? 30%. 30%. 30% do conteúdo que eles postam é de alguma forma automatizado ou tem grande chance de ser. A gente não consegue cravar. Olha, isso aqui é automático, mas a gente consegue dizer, uma série de diferenças, os algoritmos são bem complexos, mas a gente consegue dizer que aquilo lá tem uma grande probabilidade de ser automático, automatizado. Então, com isso se consegue isso. Ele fala disso. Eu particularmente, nesse momento, não estou estudando a automatização, mas a gente tem observado quem faz pesquisa nessa área dizer em torno disso. Mas é Nossa. isso. Tem isso, mas tem esse fato também. Esse fato que é bem importante. É bom a gente atentar para a automatização da máquina, mas é pior ainda a automatização dos seres humanos, sabe? A robotização dos seres humanos, tá? Eu acho que é um problema sério. Nossa, perfeito, perfeito. A tese 11, né, a Sabrina Fernandes estava falando essa semana, Arlis, uma coisa que eu gostaria muito de te ouvir falar sobre isso, assim, como uma última pergunta, que eu tô te enchendo de perguntas, mas daqui a pouco a gente combina de fazer um artigo junto. Tu levanta o dado, eu analiso linguisticamente. E a Sabrina Fernandes, né, da Tese 11, falando sobre engajamento, sobre a questão de como que, às vezes, o campo progressista faz um engajamento equivocado, né? Eu não sei o quanto disso aparece dentro desses grafos, ou se tem como verificar nesses levantamentos de tweets a quantidade de pessoas que de alguma forma a rede já verificou que faz parte do campo progressista e faz somente a articulação de enunciados, só vai reverberar conteúdos relacionados ao bolsonarismo. E aí ela vai falar uma coisa que eu acho que eu super concordo. Eu acredito que quando você, mesmo do campo progressista, vai retweetar, vai compartilhar,
vai criar uma live só para falar, às vezes na íntegra, só sobre a questão do ser humano lá que não se pode falar o nome. De alguma forma, Arles, assim, isso é uma pergunta bem incipiente minha mesmo, é ignorância mesmo. De alguma forma, isso não faz com que aquele verdinho que a gente viu aqui nos gráficos aumente? Faz. A gente não pode citar o Valdemar. A gente engaja, assim, quando a gente, por exemplo, no Twitter, eu não sou muito de Telegram, não sou de Telegram, de Instagram, não sou muito de Facebook. Mas no Twitter, quando você faz um retweet para criticar, na verdade você está engajando a rede dele. Você está dando Nossa. mais visibilidade para o conteúdo dele e não para o seu. Você está fazendo isso. O algoritmo entende. Se esse conteúdo foi replicado, esse conteúdo é importante. Se esse conteúdo foi curtido, esse conteúdo é importante. Se esse conteúdo foi comentado, esse conteúdo é importante. Ele não vê o texto. É o que eu estou te falando, o volume é muito grande. Ele não vai ver o texto da crítica e falar, olha, esse texto é negativo para esse cara. Não, ele vai falar, esse cara é importante porque esse cara está sendo retweetado. Entendeu? Então é muito interessante. Você quer criticar? Tira o print. Recorta ali a imagem do que ele falou e coloca na imagem a crítica. É bem fácil de fazer e funciona melhor do que. Não que existem mecanismos que fazem a leitura das imagens, a gente sabe disso, mas gastam uma energia muito maior. Então você não engaja tanto quanto a palavra, o retweet, ou então a ativação de um comentário até. Às vezes você não retweet, mas você vai lá e comenta no post do bolsonarista ali, e você está fazendo, na verdade, movimentar aquele post. É interessante não fazer isso. É interessante não fazer isso. A gente engaja muito, a esquerda engaja muito, e a esquerda, que eu acho que é uma vantagem a longo prazo, mas no momento de uma campanha eleitoral, isso é muito ruim. A esquerda tem uma dificuldade por uma posição crítica, eu acredito, de compartilhar as coisas da própria esquerda. A gente vê um número muito menor, por exemplo, nos tweets do Lula. Isso aí já fiz essa pesquisa. Os tweets do Lula. Existe uma quantidade muito maior, proporcionalmente aos tweets do Bolsonaro, de likes no tweet do Lula, muito mais likes, do que RTs. As pessoas dão lá o like, quer dizer, gostaram do conteúdo, mas eles não dão o compartilhamento, que era, na verdade, Eles o não furador. retweetam. Não Olha, retuita. Tem um dedinho preso por retweet, que é uma coisa impressionante à esquerda. Isso melhora em alguns momentos, em outros piora, mas é isso. A gente tem um dedinho preso quanto à questão dos retweets, sim. De espalhar. E eu acredito que isso é em outro jeito. Rede social geralmente opa. funciona como. Eu tô travando, Opa, gente, para vocês ou foi o Arles que travou? Foi. Voltou. foi um pouco. Voltou. Então, redes sociais, na verdade, funcionam como ecossistemas. Uma contamina a outra. Sabe? São vários biomas separados, mas que um acaba interferindo na outra. E aí o que acontece? Você falando lá no Twitter, engajando uma coisa no Twitter, daqui a pouco aquela coisa está no Facebook, aquela coisa está no Instagram. Ou o contrário, no Instagram, determinado conteúdo que está bombando vai para o Twitter. E assim por diante. A gente tem isso muito. Então, quando a gente engaja esses conteúdos, a gente, na verdade, está levando para todas as redes. A gente não está Perfeito. levando para um. Tenta resumir agora, Arles, assim, aquele resumo para a gente fazer o corte. Que eu amei essa parte, é muito importante e pouco se fala sobre isso. Pouquíssimo se fala da produção, de como é que nós, como seres que estamos dentro do digital, que estamos fazendo discurso dentro do digital, dentro dessa questão das campanhas políticas, dos discursos eleitorais, de posicionamentos desse ano de 2022, que é muito importante que a gente se posicione, que a gente faça reverberar o campo progressista. Faz esse resumo de novo, rapidinho, assim, como é que a gente tem que se comportar como campo progressista dentro da nossa rede social? Gente, assim, a gente mexe naquilo que a gente gosta. No que a gente não gosta, a gente não mexe, não.
deixa para lá, deixa passar aquilo lá. A crítica é necessária? Muitas vezes mas tem que saber o momento da crítica a determinado conteúdo. Se você critica um conteúdo só por criticar no Twitter, por exemplo, você está engajando aquele conteúdo. Então, a gente mexe com aquilo que a gente gosta. Vamos guardar os nossos afetos positivos para aquilo que a gente gosta e fazer com que a gente tenha esse momento de maior publicidade para aquilo que a gente acredita, e não por contrário. É isso, é mais ou menos isso. Ah, perfeito! Alice, muito obrigada por esse diálogo denso, rico em dados. Assim, sou uma admiradora muito grande do teu trabalho e tem que se posicionar mesmo. A ciência ela não é neutra. Acho que a gente tem que quebrar essa ideia da neutralidade científica. Não existe nenhuma produção de conhecimento, gente, que seja neutro. Ao olhar para o dado, a gente já subjetiva, a gente já produz subjetivação, produz efeito dos sentidos da palavra, da linguagem. E é importante que a gente diga isso, né? E assim, não teria como acrescentar nessa fala linda que você terminou de dizer. É isso, gente, é engajar. E talvez estudar aí para o pessoal que estuda o discurso, que estuda a análise de dados, que está aí nesse campo das ciências humanas, sociológicas e tal. Talvez estudar por que que o nosso dedinho não retuita. Não retorno, o nosso dedinho tem dificuldade. E é a pergunta de US$ 1 milhão. Por que a gente engaja menos? Mas eu acredito que a gente vai se superar também nessa aí. A gente está se superando em tantas questões, né? Eu acho que nessa aí também a gente se supera. No engajamento positivo das redes sociais. Então já sabe, segue. Então vamos fazer o engajamento certo. Segue o Arles dentro das redes sociais dele, lá no Twitter é o Arles, @a Arles. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele vai todo o tempo ele tá compartilhando com a gente esses grafos, esses mapeamentos dentro das redes sociais. Aqui no Instagram ele abriu o perfil que estava Fechado. fechado, ele abriu justamente para falar aqui com empoderamento linguístico. Obrigada por isso. E também segue esses perfis que vocês acreditam. Perfis como empoderamento ou perfis de outras pessoas que estão falando sobre questão de linguagem, política, sociedade, posicionamento, de como é que a gente pode se comportar de uma forma mais saudável dentro das redes sociais, a fim de produzir um debate positivo, né? E não de ódio, de conflito, de polêmicas por polemizar. Então, segue esses perfis, compartilha os dados que esses perfis postam, né? As discussões que esses perfis postam e começa fazendo aqui por essa live. Vai compartilhar essa live com todo mundo que tu conhece, porque tá muito boa. Quem chegou agora no final, vale muito a pena. Eu vou deixar salva a live hoje e vou deixar também no YouTube, que o link tá na nossa bio lá do YouTube, que é o Empoderamento Linguístico. Obrigada, Arles. Deixa eu ver aqui, tem um comentário. Todo mundo mandando muito coração, gente. Mandando muito. Nunca recebemos tantos corações e foguinhos aqui. O Robson, né, que é um amigo também, que trabalha com a questão de linguagem, ele ia perguntar justamente daquela como não engajar, né? Como não engajar nesse ser humano, que a gente não vai falar o nome, esse Valdemar. A gente tem aqui a Belizinha Moraes, né, que está agradecendo aqui a tua participação. A gente teve várias pessoas que vieram durante o período da live. A professora Cris Dias respondeu aqui para a gente, disse que vai vir sim. Ai, já estou gostando de ler os comentários aqui. A gente teve o Celso Ricardo, que falou justamente perguntando a tua opinião, né, que você já respondeu, sobre como é que a rede funcionou nesse período de debate, de entrevistas. E a Conceição Oliveira, que ela falou assim, pouco tempo atrás se falava, não dá ibope aquilo que não queremos que se propague. Perfeito, Isso aí. Conceição. Isso mesmo. É isso mesmo. Bruna, obrigada pelo papo. A Bruna Lucila está falando e eu é que agradeço a presença de cada um de vocês. Se não segue o Empoderamento, passa a seguir agora, compartilha essa live com todo mundo. E quem sabe a gente não tem uma parte 2, Alice, assim, com uma... Vamos conversar.
Vamos falar depois da eleição. Ai, que gostoso. Tomara que dê E tudo aí, certo. tomara que dê tudo certo, e aí a gente conversa de outras coisas que também são legais nessa área, não só de política, que agora já está todo mundo concentrado em política só. É, perfeito. Obrigada, um abração forte. Bom Abraço, sábado, bom final de sábado para você, para todo mundo que está assistindo. Cheiro, gente. Tchau, Arles. valeu, tchau, tchau.